Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO, o podcast focado em temas do dia a dia do profissional de desenvolvimento humano e organizacional. Eu sou Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional, e hoje tenho a alegria de receber dois convidados muito especiais, nosso diretor-geral e fundador, Luiz Carlos Bueno, e também Hudson Carvalho, diretor da unidade ABCD Paulista e Baixada Santista da Wisdom. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Aline. Muito feliz de estar aqui agora com o rei da mídia, o Hudson Carvalho. Tá certo. E quem é rei não perde a majestade, não é, Luiz? Com certeza. Então, vamos lá, estamos aqui nessa corte, não é isso? Mas muito feliz, né, de estar aqui com vocês para a gente tocar nesse tema tão importante. Obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Bom, no episódio anterior, nós falamos sobre o sistema de gestão da remuneração como base de uma gestão integrada de DHO. E hoje, vamos dar o próximo passo, entender como o sistema de gestão do desempenho, integrado à remuneração variável, pode se tornar uma ferramenta poderosa para alavancar resultados nas organizações. Eu tenho certeza que será um bate-papo interessante. Para começar, Luiz e Hudson, por que integrar a gestão do desempenho à remuneração variável é considerado um passo tão estratégico para as empresas? Aline, vamos lá. Primeiro, eu diria que porque estamos falando em criar uma ponte clara entre o que a empresa espera e o que as equipes efetivamente entregam. Quando essa conexão é transparente e justa, conseguimos não só reconhecer desempenhos coletivos e individuais diferenciados, mas também alinhar toda a equipe em torno da estratégia de negócio da empresa. Não, perfeito, Luiz. E mais, né? Além disso, traz credibilidade, né, para o processo e para a relação com a equipe, né? Na medida em que o que se combina em termos de recompensa lá na frente não é algo que nasce da cabeça de alguém de forma aleatória, mas esse processo todo fica absolutamente registrado, né, de uma maneira formal, organizada, tal. Isso traz, obviamente, engajamento e confiança das equipes na organização como um todo. Quer dizer, é um jogo de ganha-ganha, né, Luiz? Perfeito. E quando nós falamos do ciclo da gestão do desempenho, normalmente nós separamos em 4 fases. Vocês poderiam explicar de forma simples como esse processo funciona e quais são essas fases? Não, sem dúvida. Vamos começar com a primeira, né, das 4, contratação de metas. É, né? Importantíssimo, porque é a partir daí que começa a aparecer aquela clareza que nós falamos agora há pouco. Ou seja, metas corporativas, aquela que a organização como um todo precisa atingir. Metas da equipe ou de cada área, né? E as metas individuais aparecem nessa fase. E o nome acho que é bastante bom, né? Contratação de metas. Então já fica claro desde o início o que quais são aqueles índices, aqueles números que a gente precisará atingir. Repito, como organização, como equipe e individualmente, dependendo, obviamente, do modelo, né? E, em seguida, a fase de monitoração, né? O nome parece estranho, né? A gente tem vontade de falar monitoramento, né? Mas que é uma fase riquíssima, né? Porque ela abre não só a condição de controlar periodicamente cada uma daquelas metas que foi contratada, mas também ela abre a possibilidade, né? Ela começa a incluir no dia a dia do líder, do gestor, a necessidade de dar feedback contínuo, né? Porque a gente está falando aqui de um modelo formal, etc., que ocorre, né? Esse ciclo que a gente está tratando aqui ocorre, sei lá, 1 vez, 2 vezes por ano, dependendo da organização, mas o feedback contínuo, aquela necessidade de conversar diariamente, de ajustar a rota naquilo que está sendo gerado ou não, ela começa a entrar na cultura e no dia a dia, né? No processo disciplinar do gestor a partir daí. Fica legal. Monitoramento, então, né? Logo depois a contratação de meta. Beleza. Aline,
eu queria voltar um pouquinho, complementando para ficar mais claro ainda. As empresas normalmente que têm o exercício fiscal de janeiro a dezembro, quando elas começam a fazer a contratação de metas, é como se fosse uma pirâmide invertida. A alta direção define as metas corporativas que foram negociadas com os acionistas e isso vai desdobrando em níveis, as gerências com as suas equipes, depois as coordenadorias com as suas equipes até a base. E volta como compromisso. E é isso que vai entrar no orçamento anual. Então, quando isso vai gerar um alinhamento estratégico que tem tudo a ver com o episódio 1, quando a gente fala do planejamento estratégico organizacional, porque vai permitir ir evoluindo naquilo que é o orçamento anual para ver se vai fechar depois com o orçamento anual e plurianual. Tá? Mas indo agora para a terceira fase é a avaliação do desempenho em si. Quando de fato a gente consolida os resultados, tanto quantitativos quanto qualitativos, e a gente faz a definição dos planos de desenvolvimento para trabalhar os gaps identificados. E finalmente, a quarta fase é o reconhecimento e recompensa. É nela que conectamos o resultado final da avaliação de desempenho ao programa de remuneração variável. E dessa forma, para que dessa forma a gente consiga garantir que o reconhecimento seja coerente e justo. Numa conversa que eu estava tendo ontem com o Hudson, até eu cheguei a puxar que algumas empresas entendem que a avaliação de desempenho tem que ser totalmente descolada de qualquer forma de reconhecimento ou de meritocracia e que ela deve alimentar a questão unicamente de identificação das necessidades de treinamento e desenvolvimento, coisa desse tipo. E eu, pessoalmente, tenho uma tese que você pode até fazer por aí. No primeiro ano, aqueles que se lascaram para gabaritar, ou aqueles que fizeram o mínimo para não perder a sua cadeira, tudo bem, ganhou tapinha nas costas. No segundo ano, vai repetir isso. Não vai ter reconhecimento pecuniário algum. Vai ficar totalmente dissociado do desempenho da empresa, da área ou do indivíduo. No terceiro ano, o que vai acontecer é o seguinte: quem tem feito pouco ou quase nada para não perder a cadeira vai continuar fazendo a mesma coisa. Mas aqueles que estão de fato se esforçando, como eles não veem nenhum resultado prático do processo, eles começam a relaxar. E quem vai perder no final é a empresa e, consequentemente, os seus acionistas. Então tem que haver um encontro de interesses, como a gente falou no início. Com certeza, Luiz. E você falou um pouquinho atrás em relação aos resultados qualitativos. Entendo que nesse momento estamos falando das competências comportamentais, né? Que trabalhamos no outro podcast com o Luiz Francisco Bueno. Você pode falar um pouquinho mais dentro desse âmbito da avaliação de desempenho especificamente, como essas competências comportamentais elas entram nesse resultado qualitativo? Vamos lá. Aliás, a gente teve um caso não me lembro mais em que episódio, mas acho que foi no do Bueno, sobre o modelo de competências comportamentais como fator estruturante, em que eu citei o caso de um grande grupo no Brasil há vários anos atrás, em que um dos gerentes seniors da área financeira gabaritou em metas, mas fez isso de uma forma
tão agressiva, prejudicando a qualidade das relações, tanto dentro da própria diretoria financeira, quanto com pares em outras áreas. A tal ponto que no dia seguinte dele receber a PLR dele, ele foi demitido. E essa decisão levou a uma reflexão que nos levou a trabalhar com essa empresa na definição de modelos de competências comportamentais integrados como um dos pilares do processo de planejamento e avaliação de desempenho e a sua consequente amarração com a remuneração variável que eles já tinham antes. Então foi um aperfeiçoamento do modelo. Consegui ser claro? Sim, perfeito. Bom, agora eu gostaria de visualizar, olhando agora só para avaliação de desempenho como um todo, não mais somente com as competências comportamentais, como isso se traduz na prática. Então, vocês podem nos trazer, vocês ou você, Luiz, exemplos vividos em clientes, incluindo resultados que essas empresas obtiveram ao implantar o sistema de gestão do desempenho? Eu tenho certeza que os nossos ouvintes adoram esses casos práticos. Se o Hudson não se incomodar, eu vou trazer 2 casos. Por favor. E aí depois ele traz os dele. Estamos falando de uma indústria tradicional em produtos de limpeza. Ao implementarmos o ciclo que a gente falou de contratação de metas, monitoração, avaliação do desempenho e reconhecimento e recompensa, ficou evidente que a etapa de monitoração representou uma virada de chave. Por que eu estou dizendo isso? Porque a liderança passou a absorver o hábito de passar a monitorar com maior frequência os resultados da equipe. E através dessa monitoração mais frequente, ajustar a metas e evitar surpresas no final do ano. Esse fato propiciou uma sensível melhoria na produtividade e, consequentemente, amarrando com o episódio 1 do planejamento estratégico organizacional, porque lá tem as metas que foram previstas ao longo do ano e tudo mais. Então, tudo isso se casa como se fosse um quebra-cabeça que vai se montando. O caso 2 também foi numa indústria, mas nesse caso foi uma indústria petroquímica. A integração com a remuneração variável foi bastante importante, porque na medida em que o processo era transparente, os profissionais, os gestores e as equipes conseguiam monitorar como a sua performance impactaria o desempenho coletivo também e, consequentemente, a sua PLR. Esse simples fato da transparência e da clareza que permitia você ver como você estava avançando no atingimento das metas, ampliou o engajamento e acabou contribuindo para a redução do turnover. Perfeito. E, Hudson, quais são os principais benefícios que as empresas colhem ao integrar o desempenho e a remuneração variável? Legal. Bom, primeiro, Aline, clareza, né? Porque, como nós dissemos, a primeira fase lá de contratação de metas deixa claro aquilo que cada um deve atingir, né? E depois fica, obviamente, mais fácil dizer como atingir e por aí vai. Isso permeia toda a organização, né? De cima a baixo, isso fica claro para todos, né? E, além disso, os critérios, sendo aceitos pela organização como um todo, ele gera uma sensação boa, né, muito importante, interessante, de justiça, né, nos critérios de remuneração. E a gente sabe, né, quem mexe com recursos humanos como nós há tantos anos,
sabe que esse sentimento depois, ele acaba, pela clareza principalmente que ele gera, ele acaba se espalhando para outros aspectos da organização como um todo, né? Então, por exemplo, critérios de acesso para você fazer uma mudança de função, para ser promovido, né? Também a tendência é que eles comecem a ficar mais claros, afinal as metas valem para os cargos, né? Então isso tudo acaba-se, essa clareza e essa formalização do processo, elas acabam sendo benéficas não só por si só, mas pelos efeitos que elas causam em outros subsistemas de RH. Fica tudo muito mais claro, muito mais gostoso de ver, né? Porque parece disponível para todos, é justo para todos. Pronto, né? E eu queria só fazer um contraponto ali daquilo que o Luiz colocou muito bem agora há pouco, né? Dos exemplos dos exemplos práticos. Eu fui para uma organização alguns anos atrás, ainda quando eu era executivo, e a razão da minha ida para lá, em grande parte, se deveu ao contrário disso que o Luiz descreveu muito bem, né? A organização vinha passando por 3 ciclos sucessivos, onde as metas que ela tinha contratado com as equipes, elas acabavam ao final não sendo respeitadas pela organização. Vou trocar aqui em miúdos, tá certo? Na hora de pagar, alguém dizia, não, mas não foi bem assim, não foi bem isso que a gente combinou e tal. Bom, e no fim resultava num pagamento e num reconhecimento, né, também por consequência, menor do que aquilo que foram as metas efetivamente atingidas. Era uma forma que ela tinha lá de dar uma desculpa e economizar. Veja se isso é lugar para economizar e recursos no pagamento daquilo que estava combinado. Isso gerou, ao contrário, né, uma falta de engajamento muito maior, a perda de profissionais de uma maneira quase que descontrolada, né? Ela era a segunda empresa do mundo no seu setor de atuação, e aqui no Brasil, seguida muito perto, né, de muito perto do maior concorrente que ela tinha, que era a maior empresa do mundo naquele mercado, e aquilo passou a ser um tremendo fator de decisão para que as pessoas saíssem dessa empresa e fossem para a concorrência, né? Então, aumentou demais o turnover, ou seja, o que o Luiz colocou muito bem da maneira positiva, pode, se nós não respeitamos essas regras, funcionar ao contrário, né? Então, tem que ter a regra, o que está combinado não sai caro, não é isso que a gente diz? Então, essa manutenção, por isso que as bases do sistema são o compromisso da alta direção, a clareza, tal, a confiança que todos têm na organização, é base para esse negócio. Se não for assim, realmente fica complicado de funcionar, né? Com certeza, Hudson. Uma atitude dessa por parte da empresa faz com que os colaboradores realmente queiram sair, percam a confiança. Pega mal, prof. Muito, muito mal. Bom, nós sabemos que todo projeto traz desafios, né? Eu gostaria de saber quais são os principais desafios ao implementar esse sistema. Luiz, você pode falar um pouquinho para nós? Com certeza. Aline, eu acredito que o sucesso na implantação de um sistema de gestão de desempenho integrado a um programa de remuneração variável é consequência da credibilidade e confiança que ele desfrute junto a avaliadores e avaliados. Isso aqui completa o caso que o Hudson acabou de contar. Não pode mudar a regra do jogo no meio do jogo. Bom, e portanto, é fundamental para que tenha sucesso na implantação que ela seja respaldada pela firme vontade política da alta direção e de que todos os envolvidos nesse processo tenham consciência não só dos princípios conceituais, das regras do jogo que o norteiam, mas também das mudanças culturais que vão ocorrer em médio e longo prazo. Ora, passa por aqui a própria questão de novo, aquele caso que eu comentei, se eu combinei, o cara gabaritou, não era a regra do jogo, eu posso até demiti-lo porque ele feriu a forma
de atingir, mas não tinha um modelo de competências amarrado. Se não tinha, não discute. Ele gabaritou. Você reconhece, remunera e demite. E conserta o modelo. Mas a coisa tem que estar amarrada de tal forma que não afete a confiança. Tem uma questão que vale colocar aqui, é o seguinte: eu costumo dizer também que um sistema de planejamento e avaliação de desempenho talvez seja um dos subsistemas da gestão de DHO mais perecível. Exatamente porque você começou a fazer bem feito, aí relaxa por alguma razão, taral, começa a fazer, como a gente diz, puxadinho, ou muda as regras e tal, e isso descredibiliza e acaba jogando no lugar, no buraco. Você deve se lembrar que eu e você tivemos envolvidas num projeto há 2 anos atrás, que não foi porque a empresa tinha implantado um programa tal como esse que a gente está tratando no episódio de hoje, lá em 2008. Mas a empresa cresceu, mudou a gestão, se desenvolveu, e o modelo de competências comportamentais, por exemplo, que ela tinha, e as regras do jogo que estavam sendo colocadas no reconhecimento e na avaliação de metas e consequente reconhecimento, já não estavam mais combinando com a forma como a empresa, com a realidade organizacional da época. E aí foi a razão pelas quais nós fomos novamente contratados para ajudar a colocar o sistema novamente no ar. Você se recorda disso? Sim, me recordo. E esse é um ponto realmente muito importante, Luiz, porque as metas elas têm que estar alinhadas com o que a empresa espera de resultado, assim como as competências, né? O que ocorreu aí nesse cliente é que as metas foram se afrouxando, né? As metas simplesmente passaram a ser a obrigação do cargo, então não eram simplesmente metas a serem atingidas, era a obrigação básica que aquele cargo exigia na entrega. E em relação às competências, elas começaram a se confundir com os valores da empresa. Mas não eram mais competências comportamentais como liderança, como trabalho em equipe. Elas passaram a ser simplesmente dessa forma. E tudo virou uma salada e a avaliação deles acabou... Até acontecia, né? Mas realmente não impactava. Era simplesmente para gerar uma PLR no final, sem qualquer tipo de avaliação. Um outro desafio é que haja consistência na aplicação ao longo do tempo. E a área que tem que cuidar disso é a área de recursos humanos ou de desenvolvimento humano e organizacional. Porque se um gestor não implementa o ciclo, contratação de metas, monitoração, avaliação do desempenho e reconhecimento e recompensa da forma adequada, e ele não dá feedbacks, isso é importantíssimo, porque tem muito gestor que tem dificuldade enorme de dar feedback. Se ele não aprende a dar feedback ou não monitora o avanço das metas, a credibilidade do sistema pode ficar comprometida. Sim. Fora o fato de que o colaborador não vai ter a plena noção de como ele está se saindo ao longo do ano no cumprimento dessas metas, né? E vai levar um susto quando chegar no final. Com certeza. Bom, Hudson, gostaria de saber de você, como você diria que seria o melhor caminho para superar esses desafios citados pelo Luiz? Perfeito. Eu não tenho dúvida, Aline, que o caminho passa pela capacitação dos líderes e por uma estrutura muito bem elaborada de comunicação desse processo todo, né?
por razões óbvias, né? Quando você entende, enfim, o porquê você está fazendo cada coisa, tomando cada ação e como você vai executar essas ações, óbvio que o nível de adesão de todos os participantes, né, ao sistema como um todo aumenta demais, né? Todo mundo entende as regras do jogo e sabe como deve segui-las, né? E óbvio, né? A gente aqui na Wisdom costuma dizer isso várias vezes em outro contexto, né? Que a organização é talvez o único projeto que começa por cima, né? Pelo telhado, como o Luiz disse. Aqui o telhado é fundamental também, né? A alta direção patrocinando esse processo, apoiando claramente, dando sinais para a liderança de que é isso que ela quer seguir, né? A contratação de metas, monitoramento, todo esse ciclo que a gente está falando. Bom, isso é decisivo e vai dar força para que toda a liderança na estrutura, né, abaixo deles na estrutura, funcione do mesmo jeito e haja do mesmo jeito, né? Isso é que garante essa superação que você colocou, né? Com certeza. E vocês comentaram que esse sistema ele não funciona isoladamente, que ele precisa estar integrado aos demais sistemas, aos subsistemas de DHO. Como isso acontece? Vamos lá, Aline. Eu diria que o sistema de planejamento e avaliação de desempenho ele dialoga diretamente com a gestão da remuneração, porque é o reconhecimento e consequente recompensa. Ele dialoga também com treinamento e desenvolvimento, porque ele vai permitir a identificação dos gaps num acordo a rigor chefe-subordinado, que tem que ser revisado ou ratificado por RH, que vai buscar atender isso, porque muitas vezes isso vai requerer algum programas de educação ou treinamentos que podem até ser externos, e RH, vai caber a RH contratar isso. Ele também dialoga com o planejamento de sucessão. Afinal, se os resultados da avaliação subsidiam todas essas decisões, gestão de remuneração, treinamento de desenvolvimento e planejamento de sucessão, elas garantem coerência entre a gestão de desempenho e a gestão de pessoas como um todo. Por exemplo, se um profissional demonstra alta performance e competências de liderança, skills de liderança, ele, obviamente, pode ser considerado para desafios maiores no planejamento de sucessão. É óbvio que você vai precisar avaliar esse potencial, porque ele pode ser consistente na posição que ele está, mas a rigor, mas de repente ele já bateu no teto. Então, é ali que ele precisa ficar e ele vai ter consistência. Mas se a avaliação de potencial, que em geral você usa muito frequentemente, é usado o Nine Box, você consegue identificar que ele é um talento que pode ser considerado para desafios maiores no planejamento de sucessão, beleza. Bom, e por último, como eu comentei antes, se eu conseguir, através da avaliação do desempenho, identificar os gaps que precisarão ser parte do PDI do profissional, do Plano de Desenvolvimento Individual, com certeza isso vai, e esse PDI pode também envolver ações ou esforços que não estão só com o indivíduo, que vai precisar de apoio complementar. Mas isso vai orientar as ações que sejam necessárias e vai dar substância. Ou seja, então esse é um ciclo que retroalimenta toda a gestão de RH, né, Luiz? Com certeza, Aline, com certeza. E é por isso que a gente fala dos subsistemas de gestão de RH, porque todos não são peças soltas, todos eles se interfaceiam, todos eles se comunicam e estão conectados. Eles só fazem parte de um corpo único no processo geral de gestão de pessoas. Perfeito. Bom, estamos chegando ao final
E eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes relacionada ao tema de hoje. Bom, eu diria que implantar um sistema de gestão de desempenho integrado a um programa de remuneração variável é uma decisão estratégica. E por que eu digo que é uma decisão estratégica? Porque ele irá criar uma base de credibilidade e confiança entre a empresa e suas equipes. E isso é fundamental tanto para, vamos dizer, para sustentabilidade desse sistema de planejamento e avaliação de desempenho, quanto para ele contribuir para os resultados sustentáveis ao longo do tempo, tanto de DHO quanto da empresa como um todo. Legal. A minha mensagem, Aline, é que desempenho e reconhecimento precisam necessariamente andar juntos, né? É medida de justiça, eu acho. E quando a empresa é transparente nesse processo, o engajamento cresce naturalmente, né? Todos se sentem respeitados e recompensados adequadamente. É esse o motor que acaba gerando, né, e gerindo, né, ajudando a gerir toda a transformação cultural que vem daí. Andam juntos. Eu gostaria de agradecer muito a vocês, Luiz e Hudson, pela nossa conversa de hoje. Esse foi mais um episódio do nosso Papo de DHO. Gostaria também de agradecer a todos vocês que nos prestigiaram, bem como lembrar que um artigo sobre esse tema está disponível na área de downloads, artigos do nosso site www.wisdom.com.br. E em nosso próximo episódio, o tema será Assessment, processo eficaz para reduzir erros ao promover ou contratar profissionais. Se quiserem nos enviar sugestões de temas ou perguntas sobre o próximo tema, nós teremos prazer em respondê-las ao longo do próximo episódio. Para isso, basta nos enviar através do e-mail wisdom@wisdom.com.br ou pelo WhatsApp DDD 11 98621 3741. Chegamos ao final desse episódio e eu deixo a palavra com vocês para uma breve despedida. Eu agradeço aos nossos ouvintes que nos prestigiaram hoje e reitero que foi um prazer estar com o mestre da mídia ao longo desse episódio. Tá bom, Luiz, obrigado, o prazer foi meu, uma alegria estar com você, com a Aline, uma alegria maior ainda estar com todos que nos acompanham, né? E incentivar, né, como a Aline já fez, né, e provavelmente vai reiterar, que continue nos acompanhando. Obrigado. Com certeza. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe com os colegas, nos deixe um comentário, siga o nosso canal e continue nos acompanhando nos próximos episódios. Até breve!